Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto, e nós estamos lendo até amanhã esses textos bonitos em torno do diálogo de Jesus com o jovem rico. A grande temática da reflexão de Jesus é a relação do ser humano com os bens materiais. E hoje ele nos oferece um texto muito bonito que provoca profundas reflexões em nós. Vamos ouvir o texto que é de Mateus 19, de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, durante esta semana nós estamos sempre rezando, refletindo, dentro da programação do mês vocacional, rezando pelos religiosos e religiosas, pelos consagrados e consagradas. Eles fazem voto de pobreza. É bem verdade que aqui é muito importante que a vida religiosa, os religiosos e religiosas, de fato, refundem o carisma. Muitas congregações religiosas perderam completamente essa noção da pobreza e da dependência absoluta da vontade e da bondade de Deus. Confiar em Deus enquanto providência. Então, muitas congregações, muitas comunidades precisam passar por um processo profundo de renovação, de conversão, para buscar novamente esse senso de pobreza e de confiança absoluta na misericórdia e na providência de Deus. Encontramos primeiro hoje os versículos 23 e 24. Depois do encontro com o jovem rico, que vai embora triste e pesaroso, porque não é capaz de viver aquilo que Jesus pede, Jesus então utiliza uma comparação em formato de hipérbole, de exagero, exatamente para falar da dificuldade de o ser humano, inclusive os seus discípulos, de viverem com o espírito das bem-aventuranças, a pobreza, a confiança absoluta na providência de Deus. Jesus comenta exatamente
a falta de ousadia daquele jovem, a sua ambiguidade e a sua incapacidade de viver o seguimento a Jesus com toda radicalidade. E ele utiliza um dito que certamente é muito conhecido na época: o camelo passar pelo buraco da agulha. Ao longo da história já houve muitas tentativas de se adaptar esse dito segundo as nossas necessidades. Não. De propósito, o dito de Jesus é hiperbólico, é um exagero para falar dessa dificuldade que não é somente do jovem rico, não é somente das congregações religiosas. Muitos se perderam, nasceram com o carisma da pobreza e agora se perderam e estão vivendo uma infidelidade ao carisma fundante original. Depois, vendo a radicalidade da resposta de Jesus, versículos 25 e 26, aqui temos a reação dos discípulos. Quem poderá então salvar-se? Revela exatamente a perplexidade dos discípulos. Essa perplexidade nós já a tínhamos encontrado quando Jesus refletiu sobre divórcio, casamento, celibato, quando Jesus diz, olha, é essa radicalidade com a qual o cristão, o seguidor de Jesus, deve viver o casamento e a fidelidade ao seu compromisso. Os discípulos ficam atônitos e é a ocasião para Jesus fazer uma catequese, não somente sobre o casamento, mas também sobre o celibato. Agora, diante da perplexidade dos discípulos, Jesus faz uma catequese sobre o modo como o ser humano deve lidar com a pobreza e com os bens materiais. Ele diz fundamentalmente o mesmo princípio que já havia dito. Deus torna possível aquilo que é praticamente impossível do ponto de vista meramente humano. Então, esse espírito de pobreza, este espírito de confiança na providência de Deus é um dom de Deus. Encarar isso como dom doado gratuitamente pelo Senhor. O ser humano se perde. Nós recordamos, por exemplo, da parábola do semeador. Algumas sementes caíram entre os espinhos. A semente até germinou, a plantinha até nasceu, mas depois os espinhos sufocaram a planta e ela morreu. E Jesus, explicando a parábola do semeador, ele diz: estes espinhos são as preocupações humanas, são as preocupações desse mundo, são as preocupações com as riquezas. Sufocam a plantinha e impedem que a planta do reino, a semente do reino, produza frutos. Nós então chegamos ao texto, ao bloco mais complexo, versículos 27 a 30. Pedro então intervém. Pedro diz: olha, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Afinal de contas, o que vamos receber? É muito interessante refletir sobre a temática da bênção. No Antigo Testamento e também no tempo de Jesus, a bênção para muitos hebreus era considerado bênção quando o ser humano vivia com prosperidade, isto é, com muitos bens materiais, terras, rebanhos, sobretudo. Segundo, quando o ser humano tinha muita longevidade, isto é, longos dias, saúde e longos dias. E quando o ser humano tinha muita posteridade, isto é, muitos filhos. Riqueza, muitos anos e muitos filhos era o ideal de bênção pensado por muitos no tempo de Jesus e no Antigo Testamento. Jesus reverte completamente essa lógica. Diante da pergunta de Pedro, que foi basicamente a mesma pergunta anterior a partir da reflexão sobre casamento e celibato, Jesus então faz um ensinamento sobre o dom de Deus. A pobreza voluntária, na verdade, é dom precioso de Deus, e isso está envolvido de uma promessa escatológica. Sobretudo os versículos 28 a 30 28 e 29 são versículos mais complexos,
porque há uma grande reflexão sobre uma promessa escatológica. Jesus fala primeiro deste mundo renovado, da nova criação, fala do Filho do Homem glorioso, o próprio Jesus Cristo, Filho do Homem glorioso, que toma posse do seu trono real como juiz e senhor da história, os 12 apóstolos que participam do julgamento da humanidade, das 12 tribos de Israel, sobretudo a rejeição de Israel a Jesus como Messias. E finalmente Jesus aproveita para responder à pergunta de Pedro: quem deixou tudo por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e receberá também a vida eterna. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Na verdade, esse texto é uma espécie de preparação também para o discurso escatológico que vai aparecer nos capítulos 24 e 25. A grande pergunta fundamentalmente que nós devemos nos fazer é: qual é a verdadeira riqueza? Quando a gente conversa, sobretudo com algumas pessoas da Europa, elas ficam muito escandalizadas, por exemplo, com o nosso país, com o Brasil, que é um país tão rico, tão belo, mas ao mesmo tempo um país profundamente desigual. Essa desigualdade social, as desigualdades regionais que existem no nosso país, isso não pode ser coisa de Deus, e não é coisa de Deus, é coisa demoníaca. Não se trata também de sofrer aqui nessa terra para depois gozar o céu. Absolutamente não se trata disso. Muitas vezes já se pensou nessa mentalidade: vamos sofrer quase como uma espécie de masoquismo. É bom sofrer agora, porque depois nós vamos gozar o céu na eternidade. Absolutamente não. Na Bíblia há uma grande crítica, a crítica profética, os profetas do século VIII, a própria crítica de Jesus. Jesus diz claramente: há uma incompatibilidade radical entre Mamon e o Deus verdadeiro. A riqueza em si, os bens materiais, podem ser bons para a pessoa viver com dignidade, dar dignidade à sua família, ter uma casa digna, educação, saúde. Tudo isso é correto e é dom de Deus, se for fruto de um trabalho honesto e se você não colocar isso como o centro absoluto de sua vida. O grande problema é a idolatria. É quando Mamon, o Deus do dinheiro, a idolatria do dinheiro, toma conta e toma o centro da sua vida. A grande pergunta é pela liberdade ou pela escravidão. Quando os bens materiais o escravizam, aqui eles perderam completamente o sentido. A grande pergunta é pela bênção de Deus, fruto do trabalho honesto do ser humano, compartilhado, vivido na solidariedade, uma família de Deus que vive no seguimento do Senhor, que tem alguns bens materiais, que busca o bem-estar, mas nunca busca luxo, opressão e juntar cada vez mais bens materiais e perder o sentido pleno da vida. É muito importante sempre e de novo voltar à crítica dos profetas e à própria crítica que Jesus faz a essa escravidão do ser humano diante dos bens materiais. Quando a gente liga a televisão, sempre estão falando de um tal poder do mercado. O mercado parece um ente, parece alguém que tem vida. Porque o mercado hoje está nervoso. Porque o mercado para cá, o mercado para lá. Não. O Filho de Deus, a família de Deus, o ser humano com toda a dignidade, vivendo do fruto honesto do seu trabalho. Aqui está a grande bênção que Jesus nos oferece. Dentro de poucos dias, agora no início de setembro, dia 7 de setembro no Brasil, vamos exatamente refletir sobre o grito dos excluídos. É uma oportunidade para refletirmos sobre todas as desigualdades que existem em nossa pátria. É uma pátria profundamente desigual. Há filhos desse Brasil querido que vivem na mais absoluta miséria, enquanto outros nadam em riqueza, em opulência, luxo, e isso grita aos céus como um pecado grave.
Busquemos a bênção de Deus, mas a bênção de Deus como uma relação profunda e correta com os bens materiais, colocando o Deus verdadeiro como centro absoluto da nossa existência e não transformando os bens materiais em idolatria que nos afastam de Deus. Que nós possamos orar no dia de hoje, refletindo sobre o sentido dos bens materiais para vivermos a nossa vida de fé, a nossa vida em família com dignidade, com verdadeiramente o senso de Deus, dando o sentido correto aos bens materiais que devem estar a serviço da vida e não nós estarmos a serviço deles. Um abraço a você, Deus os abençoe, os guarde e os proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.